Olá, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista. E hoje a gente está com um convidado muito querido, o Dr. Alexandre Costa Simões. Ele é advogado, atua na área do direito civil. E a gente vai conversar hoje sobre restituição, perdão e reparação de danos, com um personagem muito interessante da Bíblia, que é o Zaqueu. Muito bom estar aqui com você, doutor Alexandre, É uma um alegria prazer estar muito aqui com vocês. grande. Prazer é todo meu. Agradeço pelo convite, tá? Que bom. Doutor Alexandre, se quiser se apresentar, né, de uma forma mais específica, fica à vontade. Como você bem observou aí, Raquel, eu atuo na área do direito civil, né? Eu advogo já há 22 anos e a minha área de atuação mesmo é direito do consumidor e especificamente a área de sucessões. Hoje eu trabalho mais nessas duas áreas, tá? E assim, tenho o prazer e gosto muito de estar ensinando, de estar discutindo as coisas, trocando as ideias, como nós vamos fazer aqui hoje. Ah, isso é muito bom. Nesse nosso recorte, onde a gente sempre está trabalhando aí com o direito e a Bíblia, né? Nesse episódio aí que a gente vai trabalhar sobre a questão de restituição, perdão e reparação de danos, a gente vai falar um pouco do Zaqueu, né? E o texto básico que eu gostaria de trazer aqui, a gente encontra lá em Lucas, no capítulo 19, dos versículos de 1 a 10. Mas o versículo 8, ele me chama a atenção, porque lá diz o seguinte: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E aí eu queria começar a nossa conversa te perguntando, né, quem afinal de contas é Zaqueu? O que você poderia falar aí para o pessoal que está nos assistindo? Raquel, o Zaqueu é uma figura muito importante na história da Bíblia, né? Ele era um rico, chefe dos publicanos, né? Cobrador de impostos, né? E que ele era uma pessoa muito desonesta. E por ser cobrador de impostos e desonestos, as pessoas não davam credibilidade naquilo que ele falava, naquilo que ele agia. Então ele era muito assim, as pessoas não gostavam de Zaqueu. Era o pecador, né? Por esse motivo, de ser desonestos e também por trabalhar para os romanos, que eram os cobradores de impostos na época. Então essa foi a figura de Zaqueu. E pensar que Zaqueu, no final, né, entra nesse processo, né, que a gente vê assim, parece até uma metáfora, porque ele acaba falando da questão de perdão, né, e quando a gente está falando aqui de reparação, Zaqueu, quando ele coloca ali, né, que se eu extorquir de alguém alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais, né, isso é interessante a gente observar isso, observar a própria atitude de Zaqueu perante Jesus, né. Isso é importante também a gente estar percebendo. Quando você pensa assim, em restituição dentro da sua área de atuação no direito, né, e esse trecho bíblico, o que você pode trazer assim, para a gente, né, dentro de repente da própria Bíblia, que fala sobre a questão da restituição? Raquel, a restituição dentro do Código Civil é uma forma de você reparar um dano. Antes de eu entrar nesse texto aqui, eu fiz uma pesquisa aqui que está lá em Êxodo, do capítulo 22, versículo 1, versículo 3, 6 e 9, que ele fala de restituição. E lá diz o seguinte, ó, o versículo 1 diz o seguinte: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pelas ovelhas. Então aqui, a restituição aqui é o seguinte, ó, se você roubou um, você tem que restituir 5. Se você roubou uma ovelha, você vai ter que restituir 4. E ela no versículo 3 diz assim, ó,
Um ladrão terá que restituir o que roubou. Mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. E vamos lá, no versículo 6 agora, vai dizer o seguinte: se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar feixes colhidos ou trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. E por fim, no 9 diz assim, ó: sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado, restituirá o dobro ao seu próximo. Então, essa questão da restituição aqui é uma forma de você reparar o dano causado por você, né? E esse dano, ele é causado como? É por um ato ilícito praticado por alguém, né? Assim diz o Código Civil, que ele fica obrigado a restituir. Nós temos hoje o dano moral, o dano material, que são espécies de restituição, certo? No caso de Zaqueu aqui, além da restituição que ele estava prometendo, estava havendo uma transformação na vida dele. Qual seria essa transformação? É como se ele tivesse, ó, eu estou pedindo perdão pelos meus pecados, e a partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa, vou ser transformada e vou ser honesta a partir de agora. Até porque o que ele precisava fazer? Além de pedir perdão, ele entendia que ele tinha que restituir tudo aquilo que ele pegou do povo. Então, como ele era um cobrador de impostos e era desonesto, ele se viu na obrigação de restituir tudo aquilo que ele pegou como um ato ilícito, de uma forma de restituir em dobro, para, tipo assim, valer a pena para a pessoa. Então, assim, ele estava, nessa ocasião, se transformando. Então, não foi só a questão de ele reconhecer o erro dele, que ele era uma pessoa cobradora de impostos, desonesta. O importante aqui foi a questão da transformação na vida dele. Que ele falou assim, olha, eu reconheço Jesus, que na verdade tudo aconteceu da seguinte forma: ele foi lá para poder ver Jesus. E ele não conseguiu ver porque ele era uma pessoa de estatura pequena. E a multidão tapava ele. E o que aconteceu? Ele subiu numa árvore, de lá Jesus chamou pelo nome e falou o quê? Que ele iria até a casa dele, que ele iria se hospedar na casa dele. E pelo fato de Zaqueu ser uma pessoa desonesta, o que as pessoas acharam naquela hora? Eles assim, Senhor, como que o Senhor vai pernoitar na casa de um pecador, de um cobrador de impostos, né? Então, assim, essa atitude de Zaqueu de restituir, de pedir o perdão e de reparar esse dano, foi uma coisa assim, muito pontual e muito importante. Por quê? A gente vê o seguinte, a gente fazer uma analogia entre do que aconteceu lá com Zaqueu e o que acontece na nossa vida civil, é praticamente a mesma coisa. A restituição é o quê? Não, você vai restituir alguma coisa pelo um ato ilícito que você cometeu, ou de alguma coisa que você pegou que não era sua, você restituiu. Ou eu vou te dar um exemplo. Você avançou lá 2 metros no terreno do vizinho que não lhe pertencia. Não, eu vou te restituir. Então é uma forma de perdão e uma forma de transformação. Porque quem está no pecado, né? Ele vê as coisas diferentes, né? E assim, quando você envolve bens, é uma coisa muito difícil a pessoa perdoar, né? Para poder, tipo assim, e reconhecer o erro, né? E o que eu acho interessante também nessa questão da restituição, igual eu li no livro de Êxodo, é o quê? Hoje nós temos a justiça que, o que acontece?
como que fica a questão de uma reparação por um dano moral? Uhum. A gente não tem uma tabela para poder chegar nesse quanto, Uhum. né? E hoje o que que os juízes eles decidem por onde? Ele vai ver a proporcionalidade, vai ver qual é a extensão do dano, se quem cometeu o dano é uma pessoa que possui posses ou não. Então tudo isso ele vai fixar um valor para poder indenizar esse dano, né? Aí nós vimos lá, o que que Zaqueu fez? Lá não tinha os juízes ainda para fixar. O próprio Zaqueu disse, ó, eu vou restituir assim, assim, assim. Se eu extorquir dinheiro de alguém, eu vou devolver a quantia dessa forma. E assim, na sua caminhada, né, enquanto advogado, nessa área que é uma área patrimonial, né, como a gente mesmo sabe, a gente sabe que isso aí acaba gerando, às vezes, até complicadores maiores, porque você está mexendo com patrimônio e tal. Você consegue perceber, Alexandre, que esse perdão que a gente está conversando aqui, ele realmente acontece ali na mesa de audiência? Na sua caminhada, você já presenciou situações que você viu assim, não, realmente o cara entendeu, ele está restituindo com consciência que ele fez errado e por isso um dano moral ou material? Sim, a gente vê, Raquel, muito quando envolve acidente de trânsito, né? Que naquela hora fica aquele calor, não, a culpa não é minha, foi fulano, a culpa é sua porque você fez isso. Então, assim, já houve casos em que a pessoa realmente falou assim, não, eu cometi esse ato ilícito, eu estava errado e eu quero indenizar a pessoa da maneira correta, né? E eu reconheço, eu errei e, assim, o que for de direito, eu vou restituir. Então, assim, é uma coisa bacana, né? Recentemente eu tive um caso que assim, eu achei que houve uma coisa bem legal da pessoa que quis resolver. Um cliente foi até uma concessionária para deixar o carro, enquanto ele foi fazer os trâmites para deixar o carro dele, alguém veio, bateu na traseira do carro dele, dentro da concessionária e saiu. Aí o que aconteceu? Quando ele chegou no carro, o carro estava danificado e ninguém sabia o que tinha acontecido. E aí procura saber daqui, dali, ninguém encontrou uma solução. Aí puxaram nas câmeras, viram o carro que bateu, mas também não conseguiram identificar. Aí, assim, o bacana dessa história foi o seguinte, o dono do veículo entrou em contato com a concessionária. E ele falou assim, ó, a minha esposa esteve aí, causou um dano num veículo de um cliente de vocês e eu gostaria de restituir. Olha. E aí, o que vocês levam o automóvel para o local onde vocês quiserem e passam o valor que eu quero pagar o valor, porque eu estou reconhecendo o erro. Então, assim, é uma coisa bacana de acontecer, mas não acontece sempre. É verdade. Entendeu? Não acontece sempre, mas assim, são coisas que ficam marcadas na vida da gente. A realidade no judiciário ela é um pouco diferente, né? Porque às vezes você observa o quê? Que o sujeito ele busca o advogado porque ele está pensando no dano até como uma forma, na concepção dele, de enriquecimento, né? Sim. Nossa, eu vou conseguir um dinheiro porque eu vou atrás de um dano. E às vezes é frustrante para o cliente, quando a gente conversa com ele, fala assim, olha, o que a gente entende aqui no tribunal, que a gente sabe que o tribunal tem um teto, né? Olha, você vai receber X por esse dano. E a pessoa às vezes sai frustrada, porque ela está entendendo que ela vai receber, assim, muito mais. É a chance da vida dela, né? Isso, né? Desse jeito. Desse jeito. Então, quer dizer, essa concepção de reparação de dano como perdão, né, nem sempre é fácil. E nessa concepção nossa, né, enquanto cristãos, estar numa audiência ou mesmo no nosso escritório e tentando levar isso para a pessoa também é algo que eu creio que é complicado também. Sim.
né? Porque a pessoa, ela busca o advogado porque ela quer um advogado que vai brigar por aquele direito que ela entende que é o correto, e muitas vezes ela não está ali para ver o advogado que vai refletir se compensa, É né, verdade, Alexandre? é verdade. Então a gente passa por isso também. É interessante a gente observar que, do mesmo jeito que o Zaqueu tem atitude aqui na Bíblia, dele mesmo, né, Sim, entrar restaurando e falando que se fiz, né, eu quero acertar e ajustar. Dificilmente você vê isso. Eu acho que quando, na realidade das audiências de conciliação, de mediação, do Sejusc, a gente até tenta, mas também não consegue. Não sei se você já reparou isso, sim, né? sim. Um grande momento de De conciliar. conciliar e não é possível. Na maioria das vezes, né? Não é Não é possível. possível. É. O que que você acha que o que que acontece naquele momento ali que impede? Você acha que é porque o processo ainda está muito no início, ou realmente o sujeito vai numa intenção de ganhar mais do que acha que tem? Não, o que que acontece, Raquel? Essa questão de restituição, quando você não tem um valor específico a ser restituído, é uma coisa que fica uma incógnita. Hum, Porque você não sabe, qual é o valor do dano? A gente não tem como presumir esse valor do dano. A gente consegue ver assim, houve dano? Sim ou não? Agora, qual seria a extensão desse dano? Abalou a pessoa, uhum, tirou o alimento da pessoa por conta disso daí, entendeu? uhum, Então, é uma coisa que não tem como a gente prever muito, e aí a gente fica como? A gente fica nas mãos do juiz, dele uhum, decidir de acordo com o entendimento dele, que uhum, muitas das vezes não é o entendimento que a gente tem. uhum. Mas, para isso, tem os tribunais superiores que podem revisar essa sentença, entendeu? Entendi. Mas na questão do dano, quando. Acho que a exceção seria a questão dos lucros cessantes, do dano material, Uhum, que para você pleitear, você tem que comprovar o que efetivamente você sofreu daquele dano, entendeu? uhum, Então, agora, a questão do outro dano, do dano material, do dano moral, já é uma coisa assim, mais subjetiva do juiz, né? uhum. Varia de caso para caso. Uhum. E assim, para quem está assistindo a gente, se você puder explicar para as pessoas, né, a diferença que tem de um dano moral para um dano material, né? Quando você falou aí lucro cessante, o que que é esse lucro cessante, né, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor isso que a gente está conversando aqui. Sim, ó, o dano moral, o que, que é? A gente fala que é um dano subjetivo da parte, né? Aquilo que pode ter ocorrido o quê? Houve uma negativação indevida do seu nome, abalou o seu crédito. Uhum, Você não vai conseguir comprar a crediário, uhum, né? Ou você tem um benefício que você recebe por mês, uma aposentadoria, uma pensão, e estava sendo descontados indevidamente valores do seu benefício, né? uhum, Aí isso daí seria um dano moral seu, pela sua moral, pela, pela questão que você teve um aborrecimento, um sofrimento, te abalou, às vezes foi uma coisa assim que saiu do normal, né? uhum, O dano material. O dano material é aquela questão do seguinte: você se envolveu num acidente de trânsito e para o conserto do seu veículo você gastou R$ 3.000. uhum, R$ 3.000 é o que você vai ter de dano material. Então, se você comprovar, você vai ter que ser restituído desse dano. Tá? E os lucros cessantes é o que você deixou de receber durante a ocorrência daquele dano que não foi possível você fazer, uhum, porque você sofreu um dano e por conta desse dano você deixou de, por exemplo, trabalhar. Você é um uhum, motorista de táxi uhum, ou você é um caminhoneiro. Você tem um caminhão e aconteceu um acidente. A uhum, pessoa bateu no seu caminhão, no seu táxi e seu carro precisou de ficar parado. Esse tempo que ele ficou parado, você não conseguiu auferir renda. uhum, E se você comprovar que durante esse tempo você não auferiu renda e deixou de ganhar determinada quantia, você também vai ser ressarcido desse dano, entendeu? entendi. Então são essas duas coisas que são mais plausíveis de você conseguir ter o valor, né? Uhum. Diferente do dano moral. O dano moral aí é exclusivamente do juiz.
E essa concepção de perdão, né? Quando a gente pega toda essa informação que você trouxe aqui para gente, do que é um dano moral, um dano material, a gente pensa aí nessa concepção de Zaqueu, entendendo, né, aquilo que a gente falou ali no início. Não foi um juiz que determinou para o Zaqueu, foi o Isso. próprio encontro com Cristo que fez ele perceber que, gente, se eu errei, eu estou aqui pedindo perdão, né? Você consegue observar isso enquanto advogado e cristão, é, essa possibilidade de um perdão genuíno? Ou você acredita assim que se teve uma sentença e a pessoa resolve recorrer daquela sentença, é porque ainda não existia um perdão genuíno e por isso ela continua assim, como se fosse na pirraça, não, eu quero porque isso não está justo, né? Porque a gente tem um problema sério na justiça, que é que o sujeito busca uma justiça Sim. divina, que não é a justiça dos homens, e às vezes coloca na conta da justiça divina uma justiça que nem divina seria, É né? verdade. É verdade? É. Você consegue perceber isso de assim, não, é possível sim atingir um perdão realmente, não apenas a restituição desse valor, né? Ô, Raquel, você tocou num ponto interessante, que é o seguinte, né? No meu ponto de vista, eu acho o seguinte, a partir do momento que foi definida alguma coisa para você restituir e você restituiu, houve o perdão. Uhum. Vamos dizer assim, um perdão tácito, porque você não vai recorrer, a sentença está ali, foi dito aquilo e pronto, acabou. Entendeu? É como se tivesse, como o Zaqueu falou assim, vou restituir tanto e acabou, houve o perdão. Nesse caso, eu entendo assim, houve o perdão ali. Aí agora, às vezes, você vai, vou recorrer para lá, vou recorrer, talvez você está querendo uma decisão que não seria a decisão justa, certo? Aí eu falo, não, aí não houve o perdão ainda. Porque aí ela vai precisar madurar, quando chegar lá na frente não vai ter condição, aí ele fala assim, não, então eu tenho que te perdoar. Entendeu? Um incentivo que é feito, às vezes, numa audiência ali de conciliação, né? A gente pode perceber que ali a gente está tentando trabalhar um pouco do perdão, né, na pessoa. Sim. Eu creio que o papel do Sejus, que é o próprio processo de conciliação, mediação, né, que a gente encontra na lei, no código, ele tenta buscar uma questão de tomada de consciência, né, da pessoa, Sim. de que se eu continuar, porque isso fica também muito claro na própria audiência no Sejus, que, né, olha, se a gente não tiver um acordo aqui, o processo continua. E aí o processo continua de uma forma mais técnica, né? Com as partes tendo que procurar a sua defesa, cada um, para poder colocar ali o que realmente aconteceu, e isso tudo vai parar na mão de um juiz, que é um terceiro, que ele vai analisar, e da análise dele, que a gente sai com uma sentença, né? Que seria como se fosse um ponto final para essa situação. É possível você, numa audiência no Sejusc, tentar incentivar aí um acordo para reparar um dano dentro de uma concepção cristã de valores? Você acha que nessa hora é possível? É sim, Raquel. E a questão, assim, você sendo cristão, já é a gente tem uma credibilidade melhor, porque você vai trabalhar com a sua razão, mas você também vai saber levar as coisas. E uma coisa assim que eu primo muito quando eu faço a audiência é a questão da lealdade. Eu acho que se você for com lealdade para uma audiência, você vai conseguir resolver o conflito. Aí vai ter o perdão, entendeu? Vai ter a restituição. Recentemente eu tive uma situação que foi até no Sejusc, né? Ação de cobrança de banco. Eu estava pelo devedor. E a gente conversa daqui, conversa de lá, o credor, assim, muito querendo fazer o acordo naquelas condições, melhorando, o cliente também demonstrando interesse de resolver aquela situação, né? E depois de 1 hora e pouca de conversa, nós conseguimos fazer esse acordo. O valor bem abaixo do que
era a dívida originária e com prazo para ele poder pagar. Então aí eu vejo que houve o perdão de quem? Houve o perdão da instituição que aceitou o que ele pôde pagar, né, dentro da condição dele. E para ele também, além desse perdão que ele recebeu, houve uma restituição. Por quê? O crédito dele foi restituído. Porque até então, como ele era um devedor, ele não tinha o crédito que ele precisava. Certo? Então, sim, são duas situações que a gente sempre tem que levar em consideração. Porque às vezes você quer resolver apenas uma questão, mas por trás tem outras questões. Entendeu? Muitas vezes você olha para uma e esquece para as outras. Então, nessa hora de você... vamos tentar fazer uma conciliação, é o momento ideal de você liberar o perdão e de você restituir e de você transformar. Porque é uma transformação. Sim. Porque a pessoa que está devendo, ela vai sair dali devendo. Não vai sair dali sem dever. E o credor, que já não estava mais acreditando que teria aquele crédito, ele vai sair com aquele crédito dali. Então, há essa transformação. Então, essa transformação, a gente não pode esquecer que vamos falar, tem dessa trilogia, sim, né? Sim. Restituição, perdão e reparação. Isso. Eu acho que as três coisas, elas andam juntas nessas situações, tá? Mas, assim, existem situações muito difíceis, quando, assim, ainda mais quando envolvem bens, né? Quando envolve bens, é difícil de você resolver. Porque sempre um quer mais do que o outro e geralmente, o patrimônio, você não sabe como que foi, quem trabalhou mais, se bem que isso não tem relevância nenhuma, né? Mas quando envolve bens assim, é bem mais difícil. Agora não, a questão de um banco, uma questão de um acidente, é mais fácil de resolver. Mas assim, tem essa possibilidade, sim. É uma área também que eu acho complexa, que você atua, né? Você até colocou aqui para gente logo no início, que eu vejo uma certa complexidade de conseguir perdão e restituição de forma justa. Eu estou chamando de restituição, mas nem sei se seria esse o termo. Mas é dentro do direito sucessório, Sim. né? Parece que você só conhece a pessoa depois que um outro, né, faleceu, foi a óbito. Sim. E aí você começa a ver assim, até que ponto tinha amor ou tinha interesse financeiro. Surge herdeiro para todo lado, não é verdade? Todo mundo quer um pedaço. E você vê que são ações, a sua experiência, e você deve falar muito sobre isso, que não se resolvem do dia para a noite, né? Não. Porque ninguém parece que está satisfeito com aquilo que é seu de direito, ele quer receber mais, né? Às vezes assim, mas eu fiz, a pessoa estava doente, eu dei todo o tempo que eu tinha para estar ali com fulano, eu fiz, eu podia ter feito outra coisa, eu estava ali presente, e agora eu vou receber só essa quantia, por que fulano está recebendo mais do que eu? E acabam sendo ações que dura muito tempo. Muito tempo. Muito desgastante, né? É desgastante e, como eu havia dito antes, o que acontece? Quando envolve bens, ainda mais bens familiares, patrimônio, é muito difícil, porque sempre tem aquele que acha, meu pai ajudou mais fulano de tal do que eu. Fulano de tal tem mais coisas do que eu. Então, assim, quando nós chegamos nessa área de sucessão, a gente vê assim, uma dificuldade muito grande em de liberar perdão, em de liberar restituição, e não vou falar reparação de danos, eu vou falar assim, em liberar a partilha. Tá? Você falou que... Essa reparação de danos aqui seria a partilha. É muito difícil. É muito difícil. Por quê? Está envolvendo muitas coisas, geralmente tem um valor agregado muito grande, às vezes tem coisas que o valor sentimental pesa mais do que o valor agregado, né? Às vezes a pessoa faz questão de um anel ou de um cordão do que um carro. Então, assim, nesses tipos de ações, eu vejo uma dificuldade muito grande de liberar perdão.
porque é como você disse, né? É nessa hora que você vai ver quem é quem. Uhum. Ah, meu irmão, não, vamos ver lá na hora da partida como é que vai ser. Então, assim, é um momento assim, muito difícil, que a gente tem que ter tranquilidade para poder saber lidar, porque às vezes é o equilíbrio nosso que vai ajudar a fazer a resolver aquela questão da maneira adequada. Entendeu? Então, você tem que ser muito atento, né? Você tem que conversar bastante com seus clientes sobre isso daí, até para liberar perdão, né? Restituir um para o outro e fazer uma coisa assim que seja bom para todos. Uhum. E como advogado cristão, como estar inteiro nessas situações? Porque às vezes a gente chega num ponto até de falar assim, gente, para de brigar, porque pode mais alguém morrer no meio do caminho e aí vai ter que reajustar o inventário, não é verdade? É E verdade. que já aconteceu Já comigo. aconteceu comigo De também. tanta briga que outros foram falecendo e aí tudo Já foi tendo que ser aconteceu. reajustado, Tudo. Recentemente né? aconteceu isso comigo. Tinham muitos herdeiros e acabou que no meio do caminho alguns desses herdeiros foram falecendo e, assim, com muita dificuldade você vai empurrando para poder tentar resolver, né? Até essa questão que eu te falei, que a gente tem que trabalhar primeiramente para poder liberar o perdão, Uhum, porque nessas horas é muito difícil. Ainda sim. mais quando a pessoa perde o outro ente, mas meu pai morreu, agora já morreu fulano de tal. Então, assim, a gente tem que lidar com bastante tranquilidade nessas situações quando envolve o patrimônio. Uhum. Eu vou pegar aqui o texto completo que a gente tem de Zaqueu, para poder a gente entrar numa questão que eu acho interessante. Lá em Lucas, no capítulo 19, os versículos de 1 a 10. Então, Zaqueu publicano. E aí fala o seguinte, o texto bíblico. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E aí, quando você olha a história de Zaqueu, você vê que ele é um homem rico, ele é chefe dos publicanos, ele queria saber quem era Jesus, né? Pela estatura ser pequena, ele não estava tão próximo de Jesus, por isso ele sobe na Na árvore, árvore. né? Então ele vê uma forma de chegar ali. Jesus, no meio daquela multidão, vê aquele homem rico e fala com ele: desce, porque eu vou estar na sua casa hoje. Né? E você vê assim, quando você lê o texto, você vê a alegria de Zaqueu, Sim. no sentido até de falar que ele vai dar metade dos bens deles para os pobres e vai ressarcir, né, quem ele por um acaso tiver cometido alguma questão que extorquiu alguém, enfim. Nessa caminhada sua enquanto advogado, você já presenciou, você acha que é possível, né, alguém que tenha um patrimônio muito grande, que às vezes num testamento resolve que vai, olha, eu tenho meus bens, mas eu vou deixar tanto para uma instituição e o restante, né, seria um Zaqueu, essa pessoa, né, alguém que tem condição e faz, e qual é a reação doente do que fica, né? Porque quando você tem um testamento, eu acho interessante também a gente pontuar isso, pessoal, que existe diferença. Sim. Uma coisa é inventário, outra é testamento, né? Completamente E distinto. aí, se tem um testamento e você descobre que o sujeito era um Zaqueu, ele resolveu deixar metade para uma instituição. Olha só. É possível? Não, possível é, né? Eu, particularmente, eu não tive essa experiência, né? Uhum. Porque
Até se a gente tiver um cliente que é um dos herdeiros, ele vê que houve um testamento, foi feito um testamento, e nesse testamento a parte que caberia a ele foi para terceira pessoa ou para uma instituição, fica difícil, né? Vamos nos colocar no lugar dele, né? O que a gente acharia disso daí? Poxa, eu tinha um patrimônio e esse patrimônio foi doado pelo meu pai, foi doado pela minha mãe, então eu só vou receber parte. Mas era a vontade dele. Né? Se era a vontade dele, a gente não pode agora questionar isso daí, desde que esteja dentro dos trâmites legais, né? Dentro da formalidade de constituição do testamento, coisa e tal, mas e aí? Aí eu te pergunto, como que você ficaria nessa situação? Você fala assim, não, tudo bem. Ele quis dispor, né? Mas está tranquilo. Né? Não é? Não é uma situação complicada? É uma situação complicada. E que acontece, né? Sim, assim, a gente ouve fatos aí, né? Ouve as pessoas falarem de situações assim que causam até surpresa, né? O cara tinha um patrimônio de não sei quantos milhões, casa, carro, e deixou para uma instituição. Então você fala assim, nossa, e os herdeiros, como é que ficaram, né? Se não tiver herdeiros necessários, tudo bem, né? Mas, e quando tem? E quando tem, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho também para quem está assistindo a gente, o que é então essa diferença que a gente ouve falar de testamento e ouve falar de inventário, né? Qual a diferença que existe aí entre os dois? Então, primeiro eu vou falar do testamento, né? O testamento, ele tem uma sonoridade, né? Você vai dispor do seu patrimônio futuramente. Você vai fazer um documento no cartório, dispondo quem vai ficar com os bens do seu patrimônio, né? E aí, nesse testamento, tem testemunha, né? O tabelião colhe a assinatura das pessoas e fica arquivado lá, né? Quando a pessoa vier a falecer, vai pedir o quê? Abertura de testamento para poder fazer cumprir a vontade dele em vida. E o inventário? O inventário não existe testamento, né? Não existe testamento e precisa de quê? Partilhar o patrimônio que foi deixado pela pessoa. E aí essa partilha tem que ser uma partilha igualitária. Nenhum pode receber mais do que o outro, em tese, tá? Às vezes um pode receber um bem a mais, mas ele tem que restituir o outro para que, né? Até no inventário tem a questão da restituição, né? Isso aí. Tem que restituir a pessoa para que no final ele receba a mesma coisa, tem que ser por igual, igualitário, né? Então, assim, essa é a distinção entre o inventário e entre o testamento, né? Que, via de regra, o testamento também, você vai fazer a abertura do testamento, você vai ter que levar até no judiciário também para ele poder fazer a partilha de acordo com o que está na linha. Você acaba, assim, trabalhando até com a questão do perdão também nessa área sucessória, né? Sim. Você conseguir trabalhar o perdão, né, entendendo que se for um testamento, né, e aquilo foi à vontade, você respeitar a vontade daquela pessoa, porque você vai ficar no primeiro momento frustrado, né? Sim. E depois você tem que saber, né, trabalhar isso, né? Perfeito. Esse perdão. E no próprio inventário, porque dificilmente você consegue um inventário que já inicia num processo assim de acordo, né? É muito raro você... Quando as partes decidem de bem resolver, tem outras coisas que dificultam. E quando tem a dificuldade em resolver, aí se estende por muito tempo. E é justamente essa questão, é mais pela questão de perdão, né? E também de restituição. Por que de restituição, nesse caso? Porque ali, enquanto não se terminar o inventário, todos os bens que estão no acervo hereditário, eles são em comum. Não, o papai deixou aquele carro é meu. Não, o carro é de todo mundo. Quando finalizar, vai ver o quê? Vai ver a restituição. Tese, vamos dizer restituição, não seria... Porque, o carro vai ficar para fulano, a casa vai ficar para ciclano e a conta bancária vai ficar para fulano. Aí a gente tem que ver qual é o valor desse patrimônio e se todo mundo ficou com a mesma quantidade. Tranquilo. Houve restituição? Houve. Por quê? O carro estava no nome do pai, agora vai ficar no nome do filho. O dinheiro que estava na conta era do pai, vai passar para o filho. A casa era do pai.
O pai faleceu, vai passar para outro filho. Então houve uma restituição. Seria essa parte como se fosse uma restituição. Então agora nós somos os donos, né, daquilo que um dia foi do meu pai. E esse processo aqui, quando a gente analisa aqui esse aspecto da história do Zaqueu, o texto bíblico traz para a gente a figura do Zaqueu. Se o Zaqueu era casado, se o Zaqueu tinha filhos, se o Zaqueu era solteiro, né? Isso aqui a Bíblia não traz para a gente, né, essa questão. Mas ele aqui já define que ele vai dar metade do patrimônio dele para os pobres e vai ressarcir aquele que ele extorquiu de alguma forma, vai restituir 4 vezes mais. Então, aqui ele já está definindo isso em vida. Sim. Ele está falando isso com Jesus, vou fazer isso em vida. Sim. Né? Em vida, é possível um processo assim de doação, de resolvi que eu estou vivo ainda, eu vou sair doando os meus bens para os meus filhos, para os meus herdeiros, tem os limites quem eu legais, né, que você pode dispor, né? Você não vai dilapidar seu patrimônio, você vai garantir alguma coisa, mas é possível sim. Você pode fazer uma doação em vida. Pode fazer doação em vida, tranquilo, né? Desde que você vai pagar imposto, coisa e tal. E lá no momento da sua sucessão vai ser outra coisa. Mas assim, você pode dispor do seu patrimônio, né? Você não pode dispor para terceiros, prejudicando quem são os herdeiros, né, necessários. Sim. Né? Eu vou doar todo o meu patrimônio aqui, não vou deixar nada para os herdeiros. Não, aí não. Tem que ter um limite também, porque senão a pessoa vai sair doando e depois não sobra nada do patrimônio. Entendeu? Entendi. Mas é possível sim. E esses herdeiros necessários, Alexandre, para quem também tá nos ouvindo aí, né? O que é um herdeiro necessário? Não, a lei diz lá, os herdeiros necessários são pais, filhos, né? Tem uma cadeia sucessória, né, dentro do código que demonstra quem são os herdeiros necessários, né? O cônjuge, são essas pessoas, entendeu? Entendi. E você percebe assim, a gente está falando muito aqui do perdão, mas você observa aqui, porque quando a gente olha no texto bíblico, você vê um arrependimento do Zaqueu, né? Ele se arrependeu e por isso ele vai restaurar de alguma forma, né, financeiramente, quem por um acaso ele fez algo que não deveria. Você vê o arrependimento e o perdão da mesma forma numa concepção cristã? Você, enquanto um advogado, acontece de chegar no seu escritório alguém que muitas vezes vem assim, naquele afã de entrar com ação, e você tem que virar para a pessoa e falar assim, não é para entrar com ação, é para perdoar, é para arrepender. Né? É difícil fazer isso, porque às vezes, né, a gente na advocacia, a gente sabe que às vezes você chegou o cliente ali para você tem aquela ética de falar assim, dá para entrar com uma ação, porque tem a condição, e quando não dá, mas você não olha com aquela concepção de um princípio cristão de que não me importa se dá ou não dá, é um contrato de honorário aqui para mim, eu estou precisando, então eu vou entrar na do cliente, e depois lá na frente, se não deu nada, eu tenho aqui meu contrato e recebi meu honorário contratual. Essa questão aí que você está colocando em xeque aqui, lá no meu escritório, eu sempre procuro passar para o cliente da forma mais leal e honesta possível. Eu falo com ele assim, não vamos entrar nessa aventura jurídica, vamos tentar resolver da forma que dá para resolver. Se for uma aventura jurídica, eu não vou entrar. Por quê? Você acaba criando uma expectativa para a pessoa de você dizer que ela tem um direito, só que quem vai dizer o direito não é você, é o outro. Entendeu? E eu já teve muitos clientes que foram lá conversar comigo, eu fui bem franco, falei assim, isso daqui não compensa você entrar, porque você vai ter que me pagar, você vai gastar dinheiro e você não vai levar nada. Então você tem que fazer a conta. Compensa para você? Sim. Não compensa? Então, você já jogou para ele essa responsabilidade, ele já vai pensar diferente.
E você tem que ter o dever de lealdade. Tem que ter o dever de lealdade por quê? Primeiro que você é cristão, né? Você tem que demonstrar que você é uma pessoa verdadeira e correta. Então, assim, por mais que a lei diz que você tem ampla defesa, você tem um contraditório, você tem que ter uns princípios bíblicos. Porque não adianta nada a lei dizer uma coisa e você querer provar uma completamente diferente. Não é bacana. Eu acho que assim, você tem que tratar com os fatos, que dentro do direito a gente trabalha com fatos, né? Da forma como realmente é. A gente não deve construir fatos que não existiu, né? Então, assim, isso daí é bom em qual sentido? Você acaba tendo a credibilidade da pessoa saber quem você é, como você trabalha, como você trata o seu cliente. Por quê? Tem um direito, o juiz pode decidir da forma que ele quiser decidir. Se a gente não concordar, a gente pode recorrer. Mas você acha que o cliente, será que realmente ele tinha o direito? Porque se nós entramos na justiça, é para que o juiz diga para quem tem direito. Exatamente. Né? Foi até o que no livro de Êxodo lá foi comentado isso daí, né? Se existem duas pessoas, você vai levar até o juiz para o juiz dizer quem está com razão. E isso é a justiça, entendeu? É baseado no livro do Êxodo. Ó, se causou dano, nós vamos levar para a justiça e o juiz que vai dizer quem é que... Só que assim, o ideal é você trabalhar assim, com a lealdade, porque, querendo ou não, as pessoas sabem o estilo de trabalho seu, né? E hoje em dia, eu penso assim para mim, você tem que ter o seu nome e você tem que ter credibilidade naquilo que você faz. Porque para você criar o seu nome dentro de uma sociedade é muito difícil, mas para você sujar é fácil. Então, assim, a partir do momento que você trata as coisas da forma que tem que ser tratada, trabalha com lealdade, entende, né, o direito do outro, eu acho que a gente consegue resolver as coisas, né? Liberar o perdão, liberar a restituição, né? Reparar um dano, né? Então isso é bacana. Teve um fato que aconteceu comigo que me surpreendeu. Eu tinha pouco tempo de advocacia e o cliente me procurou que ele queria divorciar da esposa dele. Eu falei, como é que vai ser esse divórcio? Vai ser consensual? Vai ser vai ser não consensual? Não tem como a gente fazer um divórcio consensual, não. Eu falei, não, vocês têm bem? Não, tem um bem aqui, a coisa, ela tem um negocinho. Então vamos fazer a ação, então já que não tem como, vamos partir para o litigioso. E aí tá bom. Fiz a ação, ajuizei, chegou no dia da audiência. Aí chegou no dia da audiência, eu tô vendo a pessoa diferente. Aí a ex não, né, que não tinha separado, perto dele, coisa e tal. Aí ele chegou, não falou nada, entramos para a sala de audiência. Aí o juiz chamou, vocês estão aqui com a ação de divórcio, é isso que vocês querem? Ele falou assim, não, eu resolvi voltar atrás e eu quero cancelar esse processo, eu vou voltar para minha esposa, né? E eu quero cancelar, eu quero desistir da ação. Aí o juiz me perguntou, eu falei, não, excelência, de acordo, o processo é dele, e se ele quer voltar, é direito completamente dele, mas tem gente que não entende, né? Mas já aconteceu comigo isso daí. Quer dizer, foi um momento ali de liberar perdão, Foi um restauração. momento de liberar um perdão, né? Restauração, restituição também, né? Que era a família. Exatamente. Né? Então, assim, e eu digo até reparação também. Sim. Porque às vezes pode ter sido algum problema que gerou alguma coisa entre eles, né? E aquele problema, com perdão, ele acabou sendo restaurado. Né? Houve perdão, houve restauração, restituiu, acabou.
Alexandre, foi muito bom esse tempo que a gente passou aqui Obrigado. conversando, né? Passa rápido até, né? Passa muito rápido. E a gente poder trazer um pouco, né, dessa conexão que a gente vê aqui, né, o texto bíblico com o que a gente observa dentro do campo do direito, né, da advocacia. Queria agradecer a todos vocês que estiveram até aqui com a gente. Não deixem de curtir, de compartilhar esse podcast, isso é muito importante para a gente, né? Compartilha com outras pessoas que precisam de entender um pouco mais de restituição, de dano moral, dano material, né? Algum colega advogado, enfim, isso é muito importante para a gente também. Te agradecer muito, meu amigo, Eu que agradeço pelo assim, convite. você é um parceiro e tanto, um grande colega advogado, alguém que a gente sabe que é atuante dentro da OAB e que a gente pode contar, uma alegria muito grande poder comigo, sim. ter você aqui com a gente. Quando Foi um prazer. Convidar, vai ser um prazer de estar aqui mais uma vez. Tá? Muito obrigado. É isso aí, gente. Até o próximo episódio, então, do nosso PIBcast.